Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais e dá a você a oportunidade de ganhar dinheiro. A 1xBet, que paga bem, paga rápido, está no primeiro comentário fixado para você, através do link, fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar. E em jogando, use a palavra AVE+, para dobrar na sua primeira aposta. E aí você vai ter dinheiro para poder apostar e ganhar uma grana legal. É a 1xBet, parceira aqui do canal AVE+. E chegou o dia do Vasco voltar a jogar em 2024. O último jogo de 2023 foi aquele sofrimento do dia 6 de dezembro de 2023. O jogo contra o Bragantino, para muitos torcedores do Vasco, seria o sepultamento de um momento tão difícil, tão complicado para o clube. A esperança de que nascesse um novo Vasco, pelo menos com expectativa de melhores momentos, de melhores alegrias, de melhores perspectivas. A comissão técnica foi mantida, o trabalho foi alterado, saiu o antigo diretor executivo Paulo Brax, entra um diretor executivo renomado, Alexandre Matos. O Vasco se movimenta no mercado, perde seu atacante, talvez daqueles mais produtivos, Gabriel Peck, dá um susto porque não consegue manter um jogador, mesmo que não seja tão assim unanimidade entre os torcedores, mas por qual necessidade se vende esse jogador? Se traz um zagueiro por 6 milhões de euros, possibilidade de ser 8. Se traz um jogador que não conseguiu jogar nem no Inter, no São Paulo, que é o David, o João Vitor é o zagueiro. Traz um jogador que Ramon Dias já queria, do River Plate, Robert Rojas, jogador de mais de 100 jogos com a camisa do time argentino. Traz-se um atacante como o Adson, que jogou pouco na França, mas é um jogador que teve destaque no futebol brasileiro, jogando no Corinthians. E, de repente, se tem aí a expectativa de uma montagem de um time que foi reforçado com esses jogadores, podem outros vir, está aí a situação do Sforza, que a princípio não vem mais para o Vasco vai buscar mesmo a contratação do Cuéllar, mas a espinha dorsal está mantida. Léo Jardim se manteve, Medel se manteve, Piton se manteve, Paulinho se manteve, Verrete se manteve. O Vasco tem aí pelo menos 6 jogadores que formam uma espinha dorsal muito interessante, que enxertada com alguns jogadores pode dar caldo. Mas ontem eu tive a oportunidade, e depois de muito tempo não acompanho uma pré-temporada do Vasco, de ver um treinamento que me trouxe uma impressão muito positiva. Aliás, os treinamentos aqui feitos pela comissão técnica do Vasco são muito interessantes. Estimulam algo que eu cobro demais e que a gente tem cobrado muito nesses anos que o canal está ativo e que o torcedor do Vasco nos acompanha. Competitividade, vontade de vencer, vontade de trazer o resultado positivo para o seu lado, não se entregar, mesmo que perca, perca lutando, morra em pé. É essa a nova ideia que a gente vê nesse time do Vasco. É o melhor time? É o time mais capacitado de todos os tempos do Vasco? Claro que não, mas é um time que tem caráter, é um time que tem hombridade, é um time que sabe dos seus objetivos através da união dos seus atletas, através da união da sua comissão técnica, através de um clube mais organizado, mais estruturado ainda, dependendo de muitas situações, mas acima de tudo, trazendo um ânimo, um pouco de frescor de esperança para uma torcida tão machucada, uma torcida tão amargurada, que gostaria tanto de ter um pouco de alegria, ou mais alegria, porque tem sido em momentos muito raros que isso tem acontecido. É um jogo ali, um jogo acolá, mas o Vasco não é mais aquele que eu vivi e que outros muitos viveram e que as novas gerações têm muito interesse de viver. Mas eu posso dar um depoimento a vocês. Se vocês acreditam em mim, se vocês veem em mim uma pessoa que traz as informações corretas, e está aí a informação que a gente trouxe do Juan Sforza, a situação estava difícil, complicada, eu não vou aqui enganar vocês e dizer que está tudo ok, que está tudo ótimo, que a 777 liberou, que o dinheiro está na conta.
Não é assim, torcedor, que pelo menos eu procuro levar o meu trabalho, porque eu vejo em você um torcedor que durante muitos anos foi desrespeitado, e da minha parte não vai ter esse desrespeito. Quando a situação vai acontecer, a gente tem que dizer, a gente precisa dizer. Mas exatamente por isso, e por achar que vocês acreditam em mim, e por crer nisso, pelo carinho que a gente recebe das pessoas e pela audiência que a gente tem no canal, eu posso dizer a vocês que o Vasco mudou. Mudou nos seus processos, mudou nas suas formatações, mudou na sua mentalidade. Tem muitos erros ainda que precisam ser corrigidos, principalmente essa relação no futebol de quem contrata com quem manda pagar. Essa é uma relação que talvez ainda seja algo cultural que a gente precisa resolver. Mas dentro de campo a gente está animador, bem parado. Os resultados vão vir? Claro que depende muito dos momentos, das horas, dos dias. O futebol ele é assim. Mas a equação é sempre uma equação que dá certo no futebol. Investimento, organização, competição e mentalidade vencedora, estrutura. Geralmente, quando se juntam todos esses aspectos, dá certo. A coisa dá certo. Talvez esse ano a gente não consiga ainda ganhar campeonatos, disputar, mas acho que a gente vai fazer um papel melhor, porque a gente manteve essa espinha dorsal, a gente reforça com contratações pontuais e a gente tem o grande termômetro que é a comissão técnica, comandada por argentinos, afim, apaixonados pelo clube, que gostam do trabalho que fazem, que estão muito felizes de estarem no Rio de Janeiro, de poder representar esse clube tão gigantesco, uma torcida tão apaixonada, que está aqui em Punta del Este, acompanhando o time, que vai estar logo mais no estádio do Maldonado, para poder ver o time do Vasco. E eu acho que isso traz uma aura muito positiva. É um time afim, é um time que compete, é um time que briga, é um time que tem deficiências técnicas, sim, claro que as tem, mas é um time que vai vender caro suas derrotas e vai ficar muito, mas muito tempo brigando para vencer, porque é um time que tem esse espírito. Nos treinos a competitividade é muito grande, a gente vai ver no jogo de hoje muito isso, marcação-pressão, saída de bola, posicionamento mais avançado, pontas mais agudos, laterais avançando, jogadas por dentro, com infiltrações pelos lados, pelos flancos. A gente vai ter um centroavante que vai fazer esse pivô sendo muito mais municiado. A gente tem opções no banco, apesar do Ramon Dias gostar muito do Praxedes, mas a gente tem um Payet, por exemplo, no banco. A gente tem um Ryan, esse menino que é uma joia no banco de reservas. Quantos jogadores bons a gente começa a ter. A gente tem zagueiros que vão ficar no banco, como Maicon e Léo Pelé, que são ótimos zagueiros. Então a gente está começando a montar um elenco, começa a montar um time. O jogo de hoje é um balizamento? Sim, pode ser, mas eu acho que a gente precisa ter paciência. A gente está no início de temporada, jogador com perna presa, mas eu tenho certeza que essa competitividade, mesmo com a perna presa, vai estar em campo. Vai ser uma marca do Vasco 2024, um carimbo desse time do Vasco. A vontade de vencer, a entrega, a disposição, a alma pela vitória. Em cima disso, vai ser duro ganhar do Vasco. A gente está trazendo jogadores com mentalidade vencedora, como Robert Rojas, como o João Vitor. A gente precisa ter mais jogadores. O Vasco especula a situação do Cuéllar, que eu acho que seria ótimo. Jogador também com mentalidade forte, jogador vencedor. A gente precisa de jogador assim, jogador que venha a fim de vencer, venha a fim de competir. E acho que isso vai ser mostrado muito a partir dessa noite. E eu conto com vocês a partir de 7 horas, porque tem estreia do Campeonato Carioca. A gente vai estar no Abre com Emerson Rocha. Eu vou entrar do estádio Domingos Burgrenho, que é o estádio onde vai ser realizada a partida entre Vasco e São Lourenço. E a gente vai levar nossa jornada praticamente até 1h da manhã, assim que terminar o jogo. Tá bom? Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaíno dessa quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Grande abraço, a gente se vê durante o dia. Tchau.